hoje. Em meio a um cenário internacional mais tenso, com declarações contundentes do presidente dos Estados Unidos, disputas comerciais, pressões geopolíticas e incertezas sobre o futuro das alianças, o Fórum Econômico Mundial de Davos ganha ainda mais peso nessa semana. Para ajudar a entender esse momento, seus impactos na economia global e os reflexos diretos para o Brasil, conversamos hoje com Carlos Primo Braga, professor associado da Fundação Dom Cabral e ex-diretor do Banco Mundial, com longa trajetória na análise de crises internacionais, desenvolvimento econômico e relações entre países. Seja muito bem-vindo, professor. Um prazer estar com vocês. O som de vocês está cortando, então eu não sei se isso também está acontecendo com o meu som. O nosso som está cortando, professor? A gente vai dar uma checada aqui. O senhor está me ouvindo bem agora? Agora sim. Maravilha. Professor, vamos lá. O mundo parece ter entrado em uma fase de maior tensão e menos previsibilidade. O que muda na prática para a economia global quando esse tipo de discurso passa a dominar o cenário internacional? Não, certamente nós estamos observando um aumento muito significativo de incerteza, né? A administração Trump, é a segunda vez que o senhor Trump chega ao poder, ele vem implementando uma política protecionista, intervencionista e com um total desrespeito, digamos assim, às regras do jogo multilateral. Isso, naturalmente, cria ansiedade, é um período marcado por grande ansiedade. Eu sempre cito uma expressão que algumas pessoas acreditam que é uma maldição chinesa, né? Que você viva em tempos interessantes. Na realidade, não é uma maldição chinesa. Foi um político britânico que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e o nome dele era Austin Chamberlain. Ele era irmão mais velho daquele que foi depois primeiro-ministro na Inglaterra, e ele escreveu numa carta que ele acreditava que isso era uma maldição chinesa. Moral da história, anos depois, Bob Kennedy utilizou essa referência num discurso que ele fez na África do Sul. E aí essa expressão viralizou como uma maldição chinesa. Mas, independentemente da sua origem, é bem verdade que nós estamos vivendo num período com muita incerteza e muito interessante, sem dúvida nenhuma. Basta ver o que aconteceu hoje em Davos. Pois é, professor, eu tenho visto vários memes, por exemplo, nas redes sociais, que a nossa época vai aparecer nos livros de história, que vai precisar de um livro de história desse tamanho para poder contar tudo o que aconteceu, porque de fato é uma reviravolta atrás da outra. Agora, ao longo das últimas décadas, o sistema multilateral foi construído para reduzir conflitos, né? Só que quando tarifas e acordos passam a ser usados como instrumento de pressão política, o senhor acredita que esse sistema entre em colapso ou ele só se transforma? Olha, nós estamos num momento em que os sistemas multilateral de comércio, como caracterizado pelas regras de jogo da Organização Mundial de Comércio, está sob grande pressão. O que é fascinante é que a OMC, que teve as suas origens no Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o GATT, né, foi uma arquitetura que os Estados Unidos teve um papel preponderante na sua criação e desenvolvimento ao longo das décadas, né? Desde 1947 até a criação da OMC em 1995. Pois bem, nesses últimos anos, já começando na primeira administração Trump, mas agora de forma ainda mais significativa, várias das regras da OMC, em termos de relações comerciais, estão sendo desrespeitadas. E isso, naturalmente, existem diferentes perspectivas. Tem aqueles que acham que isso vai passar, que é uma coisa temporária,
que uma próxima administração nos Estados Unidos eventualmente traria de novo o sistema aos seus trilhos. Outros, porém, e aqui é muito interessante, recomendo, né, o discurso que o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, fez em Davos, né, em que ele explicitamente diz que nós estamos num período de ruptura, não um período de transição. Então, é uma visão, vamos dizer, mais dramática, mas que, de certa forma, tem validade, dadas o que a gente observou desde 2025. Professor Carlos Braga, Germano, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Professor, hoje a Europa viveu um dia super agitado. Além da reunião de Davos, onde o presidente Trump voltou a reafirmar que quer a Groenlândia, mas que agora não vai mais usar força, mas que insiste em tê-la, teve um momento em que o Parlamento Europeu ele chegou a mandar o acordo do Mercosul e União Europeia para a Justiça, e já o acordo União Europeia Estados Unidos, eles decidiram dar uma congelada. Isso no primeiro momento. Aí, depois que o Trump começou a falar, no final do dia ele suspendeu a tarifa para a Europa de 10%. Significa que ele deve ter sentido esse golpe porque ele estava mexendo com os seus aliados na Europa, né? Com a Groenlândia não é só uma ilha ali, é uma ilha que pertence à Dinamarca, da OTAN, né? Então, como é que o senhor avalia as duas coisas separadas? Primeiro, essa congelada no acordo Mercosul-Europa e o outro nos Estados Unidos-Europa. Quais as implicações que isso tem para o mundo? Bem, vamos começar com o acordo Mercosul-União Europeia, né? Como todos nós sabemos, esse acordo foi uma verdadeira novela mexicana, o período de negociações, né? Começou em 1999, eu, inclusive, quando me perguntam quando começou, eu geralmente menciono 1995, quando houve uma indicação inicial do interesse na elaboração desse acordo. Mas 99 foram quando as negociações efetivamente começaram. E houve períodos de pausa, né, exatamente por causa de discordâncias de como avançar o acordo. Como vocês sabem, o acordo foi finalmente aprovado no final de 2024 e agora assinado semana passada no Paraguai, né? Agora, o que aconteceu é que nós tivemos no Parlamento Europeu um voto para enviar o acordo para avaliação se ele é consistente com as regras da União Europeia, enviar o acordo para a Corte Europeia de Justiça, né? O que isso significa? Na prática, isso pode levar de 18 meses a 2 anos de avaliação. Então, vamos dizer, as festividades de finalmente termos alcançado o acordo estão agora adiadas, de certa forma. É bem verdade, e aí eu não sou advogado, ninguém é perfeito, mas existe a possibilidade, através de um acordo no Parlamento Europeu, de começar a aplicar as regras do acordo. E vamos lembrar, né, o que foi aprovado nesse momento é apenas a parte comercial, que é a parte que a Comissão Europeia tem, vamos dizer, o controle. Toda a outra parte, em termos de cooperação, de regulamentação, etc., essas outras partes do acordo ficaram para ser avaliadas mais tarde. Mas, de qualquer forma, a parte comercial, sem dúvida, seria um resultado positivo, particularmente para o Brasil, que, de todos os países envolvidos, é provavelmente o que vai se beneficiar de forma mais significativa. Pois bem, existem interpretações legais que nada impede a Comissão Europeia de
iniciar o acordo a partir do momento que um dos parlamentos do Mercosul, um dos 4 países fundadores do Mercosul, apoie, vote a favor do acordo, né? E que depois a gente vê o que acontece nas decisões da Corte de Justiça. Obviamente, isso cria uma insegurança jurídica. Vamos ver o que vai acontecer. Então, essa foi, sem dúvida, uma decisão importante nesse momento, que já era esperado, né? Que o fato de que havia um grupo significativo de parlamentares que estavam dispostos a levar a discussão de enviar o acordo para a Corte de Justiça, isso já era sabido. Agora, foi uma votação bem próxima, né? De qualquer forma, 334 dos parlamentares foram favoráveis a enviar o acordo para a Corte de Justiça, 324 foram contra, e tivemos aí 11 abstenções. Então, foi um voto, digamos assim, bem apertado. Mas é uma realidade que agora os países do Mercosul e os países da União Europeia, particularmente aqueles que apoiam o acordo, como a Alemanha, a Espanha, vão ter que enfrentar. Agora, voltando aí às questões do senhor Trump, né, todo esse processo nessas últimas semanas com relação à Groenlândia é algo que tem, vamos dizer, uma trajetória longa. Ele já tinha mencionado isso lá durante a sua primeira administração, o interesse dos Estados Unidos de adquirir, digamos assim, a Groenlândia. E há uma longa história nisso, né? Os Estados Unidos, em vários momentos, considerou isso, né? Não é uma invenção do senhor Trump. Em 1867, depois da aquisição do Alasca, que os Estados Unidos adquiriu da Rússia, o governo americano, mais especificamente sob a liderança do William Seward, que era o secretário de Estado, fez uma proposta para a aquisição da Groenlândia e da Dinamarca, né? Isso não avançou. Em vários outros momentos, houve conversas. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas invadiram a Dinamarca em 1940, os Estados Unidos mandou tropas, né, para ocupar a Groenlândia, muito embora ainda não estivesse diretamente envolvido na guerra, né? E essas tropas ficaram lá até o final da guerra, e durante a Guerra Fria, os Estados Unidos fez um acordo com a Dinamarca e criou várias bases militares, mais de 10 bases militares. Em algum momento teve mais de 30 mil soldados estacionados nessas diferentes bases militares, exatamente com a questão, vamos dizer, de manter controle de uma região do ponto de vista estratégico, as rotas através do Ártico, mas também a possibilidade de ter bases aeronáuticas para controle de eventuais ataques ao território americano. Pois bem, então tem toda essa história, né? O que o senhor Trump vem alegando ultimamente é exatamente que a Dinamarca não tem capacidade de defender a Groenlândia num momento em que nós vemos a possibilidade de conflitos com outras potências, seja a Rússia, seja a China, né? A preocupação maior nesse momento é exatamente com a China. E os Estados Unidos gostaria de desenvolver esse domo, qual seja a proteção balística contra eventuais ataques por mísseis. E, para isso, o controle da Groenlândia ajudaria, né? Então, essa é a situação. Agora, com relação ao senhor Trump, a gente sempre tem a discussão que tipo de trajetória ele vai seguir no contexto dessas crises, algumas das quais que ele próprio gerou, né? Se vai ser uma trajetória taco, aquela ideia de que Trump
always chicken out, quer dizer, o Trump sempre se acovarda, ele faz ameaças significativas, mas depois chega a um acordo, digamos, bem menos dramático. Ou se vai ser algo do estilo FAFO, né? Eu não vou traduzir diretamente do inglês, mas é simplesmente a ideia: brinque com o fogo e veja o que acontece. Então, a situação FAFO se aplica, por exemplo, ao que aconteceu com o senhor Maduro na Venezuela, né? A questão taco é o que a gente observa, por exemplo, nas guerras tarifárias desses últimos meses, particularmente com a China, né? O senhor Trump, a administração Trump, aumenta dramaticamente tarifas, a China retalia, e, no final das contas, eles chegam a um acordo a níveis tarifários muito menores, porque a China tem capacidade, vamos dizer, de contra-atacar e tem produtos como, por exemplo, terras raras, que a China tem um quase monopólio em termos do processamento desses minerais críticos e que são fundamentais para a defesa, para semicondutores, etc. Então, a gente tem que se perguntar qual vai ser a trajetória agora do senhor Trump com relação à Groenlândia. No início dessa semana, acusações foram feitas a 8 países europeus, 6 deles da União Europeia, mais a Noruega e o Reino Unido, que teriam enviado soldados para a Groenlândia no contexto de uma manobra que é tradicional. E, por causa disso, contra esses 8 países, o senhor Trump anunciou que, no dia 1º de fevereiro, iria impor tarifas de 10%, e que no dia 1º de junho, se a solução não tivesse sido acordada com relação à Groenlândia, essas tarifas seriam elevadas para 25%. Imediatamente, os europeus reagiram, porque, como a gente deve lembrar, né, na primeira fase das negociações, após o Liberation Day, lá 2 de abril do ano passado, o senhor Trump resolveu impor tarifas bastante significativas contra a União Europeia, que tem um superávit comercial contra os Estados Unidos. Negociações seguiram e aí, em julho, se chegou a um acordo. Esse acordo foi negociado na Escócia, né? Esse acordo, teoricamente, levaria as tarifas a níveis bem menores, né? E, basicamente, a ideia era que, no caso das tarifas dos Estados Unidos sobre as importações da União Europeia, elas ficariam limitadas a 15%. E, no caso das exportações dos Estados Unidos para a União Europeia, elas seriam zeradas. Havia algumas exceções. Esse foi o chamado Acordo de Turnberry. Esse acordo ainda estava sendo negociado no Parlamento Europeu para sua implementação, né? Aí a gente vê, por exemplo, o Trade Representative dos Estados Unidos, o senhor James Greer, dizendo: isso está levando muito tempo. E realmente a burocracia europeia é muito significativa. Mas, com o anúncio dessas tarifas adicionais, o primeiro passo do Parlamento Europeu foi dizer: bem, então a gente não vai implementar o Acordo de Turnberry. E sinalizou a possibilidade de retaliação contra os Estados Unidos, porque eles já tinham preparado uma lista de produtos que poderiam ser alvo de retaliação. Esses produtos incluíam coisas como aviões da Boeing, motocicletas, uísque, soja, né? E que estavam avaliados aí em algo da ordem de 93 bilhões de euros. Então, seria uma retaliação violenta. E o presidente Macron, né, da França, inclusive anunciou que talvez fosse o momento da União Europeia adicionar, operacionalizar uma arma, né, que a União Europeia tinha introduzido em 2024
que permitiria retaliação além do comércio de bens, mas também, por exemplo, toda a questão de propriedade intelectual, participação de empresas americanas no mercado europeu, e isso, naturalmente, adicionou combustível à fogueira. O senhor Trump chega em Davos, faz um discurso aí em que ele misturou questões domésticas, a maravilha que é a economia americana, obviamente com muitos exageros na apresentação dele, mas ele também falou sobre a Groenlândia. E sobre a Groenlândia ele disse que os Estados Unidos não utilizaria a força para resolver militarmente a questão da Groenlândia. Isso gerou, vamos dizer, um alívio geral, porque algumas das pessoas na administração Trump estavam indicando a possibilidade, inclusive, da utilização de forças militares na Groenlândia. E agora ele ainda anunciou que, depois de uma reunião que ele teve com Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN, da Organização do Tratado de Atlântico Norte, que eles estava bem encaminhado um framework, um sistema de negociações para a Groenlândia, que parece que inclui acesso a direitos a minerais raros, né? Mas que a gente ainda não tem detalhes sobre esse acerto. E que, não apenas isso, mas as notícias agora do final da tarde, que ele teria suspendido a imposição de tarifas. Então, isso agora vai acalmar um pouco o ambiente, né? Mas é uma trajetória de taco, né? No contexto da situação da Groenlândia. Professor, quando grandes potências passam a usar a economia como ferramenta de coerção, quem que fica mais exposto nesse jogo? Os países menores, os aliados históricos ou o próprio sistema global? Todos eles, né? Nós estamos entrando numa situação em que há, vamos dizer assim, um retorno a uma situação de esferas de influência, né? Lembrar que a estratégia de segurança dos Estados Unidos, a última versão, que foi publicada no final do ano passado, faz referência explícita à doutrina Monroe, lá de 1823, que, naquela época, o presidente americano, James Monroe, basicamente emitiu a proposição a América para os americanos. E, naquele momento, a ideia era exatamente criar entraves a uma tentativa de recolonização dos países da América Latina e do Caribe pelas potências europeias, né? Agora, a doutrina Monroe teve vários momentos ao longo da história de evolução, né? Então, nós tivemos, durante a presidência de Theodore Roosevelt, um corolário Roosevelt que ele utilizou, seja com relação ao Panamá, seja com relação a Cuba, e tudo isso, naturalmente, teve outros momentos, e agora o senhor Trump, inclusive, está se mencionando essa situação com relação ao hemisfério norte como a doutrina Monroe, né? Uma combinação de Donald e Monroe. E existem memes que ele próprio distribui nas suas redes sociais, por exemplo, em que há uma fotografia tanto do Canadá quanto da Groenlândia como parte dos Estados Unidos nesse momento, né? E como vocês sabem, ele também mudou, entre aspas, o nome do Golfo do México para Golfo da América, né? Então, obviamente, essas medidas criam tensões. A situação mais dramática aqui é exatamente com relação à credibilidade da OTAN, né? Porque o artigo 5º da OTAN diz que, se um dos países membros, os 32 países membros da OTAN, for atacado, é
condição necessária que os demais venham a apoiar, né, esse país atacado. E diga-se de passagem, a única vez que o artigo 5º foi invocado foi em 2001, após os ataques terroristas contra os Estados Unidos. E diga-se de passagem, a Dinamarca foi um dos primeiros países a responder e mandar soldados para o Afeganistão, lutando ao lado dos americanos, né? Ora, o que o senhor Trump deixou muito claro no seu discurso e em intervenções várias é que ele não acredita, porque, em tese, todas essas questões de segurança do Ártico, da questão do domo, ele poderia conseguir isso sem colocar em dúvida a soberania da Dinamarca sobre a Groenlândia através de acordos que podem ser feitos. Mas ele deixou muito claro que ele não acredita que a OTAN, na realidade, viria apoiar os Estados Unidos caso fosse necessário. Então, tudo isso cria uma série de tensões. Imagine, por exemplo, o que está se passando na cabeça do senhor Zelensky, o presidente da Ucrânia, em termos da continuidade do apoio dos Estados Unidos na luta da Ucrânia, no contexto de apoio da OTAN, de uma maneira geral, contra a Rússia. Então, tem implicações sistêmicas, obviamente, como eu já mencionei no contexto aí de relações comerciais, tem implicações para a Organização Mundial de Comércio, e agora também o senhor Trump criou aí esse Conselho da Paz, que, de certa forma, cria tensões com as Nações Unidas, particularmente o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que tem exatamente uma das suas funções é exatamente preservar a paz. Podemos discutir se ela tem sido bem-sucedida ou não, mas essas medidas criam todas essas tensões. E, de novo, como eu mencionei, né, no discurso do primeiro-ministro Mark Carney, ele deixou muito claro que, para potências médias como o Canadá, e o Brasil também está nessa mesma categoria, digamos assim, é muito importante criar alternativas de comércio, alternativas de alianças para resistir a essa situação que, no final das contas, é uma situação de bullying, né, de uma grande potência vis-à-vis o resto do mundo. Professor, a gente viu que, além das questões bélicas do Trump, e também teve as questões de supertarifaços aqui com seus países aliados, como é o caso do Brasil, que ele impôs 50% de tarifa a gente. Aí houve uma negociação com o presidente Lula, que foi uma negociação até bem razoável, ele reduziu a taxa, mas, de qualquer forma, ficou aí um mal-estar, além de uma relação econômica que vinha de décadas, ficou abalada. O senhor acha que, em função disso, o Brasil teria que encontrar parceiros comerciais em outros lugares, nos países asiáticos ou até nos árabes, para fazer frente à eventual instabilidade emocional do presidente Trump? Não, certamente, isso, de certa forma, o Brasil já vem fazendo, né? Os Estados Unidos correspondem mais ou menos a 12% das exportações brasileiras. A China, hoje, corresponde a 28% das exportações brasileiras, né? E a União Europeia, como um todo, vem em segundo lugar. Ora, o que o Brasil, no contexto aí das negociações Mercosul-União Europeia, está tentando fazer é exatamente, vamos dizer, favorecer a diversificação. Ao mesmo tempo, negociar, por exemplo, com o Canadá, e já existem tratativas nesse sentido, e com outros países, particularmente na Ásia, certamente são de interesse do Brasil, de forma a aumentar a resiliência da economia brasileira e as opções, né? Agora, é bem verdade que
ter colaboração com a economia americana é fundamental, né? Nós não temos nada a ganhar em, vamos dizer, explorar retaliações ou algo desse tipo. Mas uma estratégia de diversificação, que é, na realidade, o que o Brasil já vem fazendo, faz todo sentido. Basta lembrar, o senhor Trump é um grande admirador do ex-presidente americano McKinley, lá no século XIX. E o senhor McKinley, ele gostava de se dizer o Napoleão das tarifas. Ele, quando no Congresso, antes de ser eleito presidente, ele foi quem liderou a campanha que elevou as tarifas americanas para algo da ordem de 50% naquele momento. E dos objetivos dessa medida, além da proteção às empresas americanas, era também criar incentivos para o Canadá se unir aos Estados Unidos, aceitar uma união com os Estados Unidos. Isso não aconteceu. O Canadá, da mesma forma que hoje está fazendo, naquele momento, procurou diversificar os seus fluxos de comércio. Qual seja, há custos toda vez que você tem essas intervenções, essas medidas protecionistas. Então, é preciso manter calma, mas, ao mesmo tempo, ter uma estratégia de diversificação. Professor Carlos, muitíssimo obrigada pela conversa do senhor e pela aula que o senhor mais uma vez nos trouxe aqui, para que a gente possa entender um pouquinho esse momento tão tenso que o planeta inteiro vive e que tem trazido muitos questionamentos para toda a população. Foi ótimo ouvir um pouquinho, senhor. Foi um prazer estar com vocês.